eu sou a Iva Viana, sou Viana de nome e de terra, sou uma minhota, que é bem importante para mim, estar aqui sediada na minha terra, bastante confortável. E fiz Belas Artes no Porto, escultura, e quando saí da faculdade ingressei numa empresa francesa que estava sediada cá no Norte e foi onde tive o primeiro contacto com o gesso decorativo, com os estucadores. Toda a mão de obra dessa empresa era portuguesa, apesar de ser francesa. E foi onde eu aprendi muito. Eu costumo dizer que depois da faculdade foi uma espécie de doutoramento, porque foram 6 anos muito intensos, a produzir muito, mas nada do que eu produzia nessa empresa era criativo, ou seja, era só técnico, não é? Eu aprendi muito tecnicamente, mas tive uma necessidade imensa de também ter um papel criativo e 6 anos depois me despedi e abri o ateliê Iva Viana, aqui em Viana do Castelo. Este não foi o primeiro espaço, houve uma tentativa, mas durou muito pouco tempo, vim logo para aqui, porque percebi que precisava de espaço. Eu costumo dizer que sou uma espécie de contadora de histórias, mas depois interpreto essas histórias com a minha imaginação. Eu trabalho muito por encomenda, ou seja, o cliente diz: tenho aqui esta parede para ti, não me pode dizer o que é que quer para aquela parede, porque aí já me vai castrar, não é? E isso para mim seria impensável, mas gosto muito de ouvir a história dele, gosto muito de visitar depois o espaço. E eu costumo dizer mesmo que sou essa contadora de histórias. Claro que depois a natureza envolvente está sempre presente, talvez por toda a minha experiência, por toda a minha vida, por viver aqui no meio do campo, por ser remadora e estar sempre ligada à água. Estes são elementos que depois vão sempre estar presentes em toda a minha obra. Portanto, essencialmente é isso, não é? Não é anular a história deles, mas depois há uma interpretação da história deles, não é? Eu costumo dizer que o primeiro contacto com os clientes é essencial e raramente aquela primeira ideia que me surgiu, eu fugi dela. Portanto, fico muito, muito agarrada porque é aquela primeira sensação e parece-me ser a mais pura. Portanto, é isso, são essas histórias que eu conto. Tem sido uma luta, confesso, não é? Porque acabo agora por estar um pouco mais refém desse trabalho por encomenda, apesar de ser um trabalho meu, desenhado por mim, pensado por mim, sinto muita necessidade ultimamente de ter um espaço de liberdade total, ou seja, cheguei a ter há uns anos atrás de ter umas peças em que eu criava que eram minhas, únicas, não eram encomendas, eu não permitia às pessoas que me as encomendassem, eu punha à venda e depois vendiam-se. Tenho mesmo essa necessidade, porque mesmo que seja por encomenda, sinto-me neste momento muito refém desse trabalho por encomenda. Acho que neste momento estou a trabalhar para daqui a uns anos estar tranquila a desenhar, a criar, e espero eu a vender, mas não desta forma, primeiro encomenda, e na verdade foi isso que eu construí, não é? Na verdade foi isso que eu procurei. Se calhar procuro agora uma outra forma de estar, mas também pode ser a minha forma de estar sempre insatisfeita, portanto, não é? Não sei, não faço ideia, acho que deve ser isso, não sei. Eu costumo mesmo dizer isso, sem dúvida que os elementos que estão à minha volta, a natureza, que são uma inspiração. Mas, sem dúvida, aquilo que mais me apaixonou neste trabalho, a minha maior inspiração, a minha relação com a matéria, sem dúvida nenhuma. E é um casamento, não é? Foi um namoro, é perceber a matéria, porque é uma matéria muito difícil, não é considerada uma matéria nobre, mas é uma matéria muito difícil, tem um tempo de trabalho. Tanto que neste momento chego a modelar as peças todas diretamente a gesso, porque me dá mesmo muito, muito prazer, porque realmente é uma relação com essa matéria. Eu sempre fui assim, e lembro que na faculdade, por exemplo, eu desisti de cerâmica, porque não dava, não é? E quando me obrigaram a querer pintar a cerâmica, então foi mesmo o fim. Mas lembro-me também da minha relação com a pedra,
E é sem dúvida essa relação física também com a matéria que me interessa muito, não é? Porque tu estás ali com a peça, estás ali numa envolvência e depois outra coisa também, nunca usei muito máquinas, não é? Com a pedra eu gostava mesmo de usar o maço e os ponteiros e tem muito a ver com isso, não é? E neste caso aqui, sem dúvida nenhuma, é o gesso, é algo que eu consegui meter no mercado porque as pessoas depois associam uma mulher é ceramista. Ainda agora, tantos anos depois no mercado, ainda me fazem essa confusão, não é? Depois muitas pessoas não percebem também a matéria não é cozida, o gesso não é cozido, ele funciona por evaporação de água. É sem dúvida uma matéria muito bonita e eu tenho o maior prazer em estar a trabalhá-la. Em relação ao meu ateliê e a esta a matéria que eu trabalho, eu podia-vos contar uma história toda romântica, não é? Que tinha um avô estucador e que foi por causa de... Não, de todo. Quando realmente eu fui para essa empresa e conheci esses estucadores que eram aqui de Viana do Castelo, foi quando eu tive a ligação ao estuque. E sem dúvida que o meu trabalho depois tem essa ligação, quer eu queira ou não, àquilo que o estuque representa para Viana do Castelo, porque os melhores estucadores de Portugal saíram de Afif e Ariosa. E é isso. Acho também muito importante o facto do ateliê estar sediado em Viana. Isso também para mim foi um ponto sempre muito importante, porque estou perto dos meus amigos, estou perto da minha família e, no fundo, tudo à minha volta, não é? Os clientes vêm ter ao ateliê e sinto que crio de vez em quando aqui uma movimentação de pessoas, não é? De todo o país a virem ao ateliê e sinto que isso contribui também para Viana do Castelo. Quero ainda mais, sinceramente, acho que é muito importante. Sinto muito que no mundo das artes está tudo muito concentrado no Porto, está muito concentrado em Lisboa e acho mesmo muito importante estarmos aqui no fim do mundo, sediados. Sendo com uma linguagem mais atual, mais contemporânea, aquilo que se fez está sempre presente também. E a história de Viana do Castelo, não é? Começou-se agora a falar sobre a hipótese de criar um museu, que era algo que realmente eu gostava, não digo um museu, mas de criar um espaço, um arquivo. A Câmara adquiriu um espólio muito grande e acho que se poderia fazer alguma coisa com isso. Era bom até que se fizesse porque está armazenado. Ou seja, foi tudo que veio, é um discurso que surgiu depois, não é? Ou seja, isto é possível, então vamos voltar outra vez a colocar isto na história, se calhar associar aquilo que foi o trabalho do estuque à cidade também. Mas pronto, isso é um trabalho que não me cabe a mim. Eu faço a minha parte da melhor forma e, sem dúvida, aquilo que mais me... É por isso que eu digo que sou Viana de nome e de cidade, sou realmente muito minhota, faço muita questão de reforçar isso e faço ainda mais... Também sei que sou uma privilegiada de conseguir ter o ateliê aqui, mas é para mim uma mais-valia. As pessoas, se soubessem, todas trabalhavam cá em cima no Norte, sem dúvida nenhuma.